tá bom? Artes do 8º ano, a gente está falando sobre surrealismo. Como a gente falou na aula passada, o surrealismo ele veio com uma ideia nova, ele veio para integrar a questão da psique humana com a questão aí da arte. E como que a gente pode mesclar isso tudo? A gente vai olhar aí para o Sigmund Freud. O Freud, que é chamado o pai da psicanálise, ele desenvolveu aí algumas técnicas para fazer com que a mente humana entenda as questões que estão ali por detrás, né, do nosso entendimento e transmite isso em telas. Então, o Sigmund Freud, que era psicanalista, ele traduzia isso na vida das pessoas, fazendo elas entenderem que o que estava dentro delas precisava ser exposto. E a arte veio trazendo isso, aquilo que vamos dizer assim, imaginário, aquilo que é do sonho, do inconsciente, do subconsciente, para uma realidade. Então, você já percebeu que no surrealismo qualquer coisa vale, né? As imagens que vocês vão ver aqui do René Magritte são bem diferentes do Salvador Dalí, mas se você for observar a contextualização, né, tem as suas semelhanças, mas hoje a gente vai apontar as diferenças. É isso que consiste também a nossa atividade de sala de hoje, apontar as diferenças do estilo artístico do René Magritte com o Salvador Dalí. Então, a gente chama o René Magritte de um ilusionista da arte. Por quê? A gente vai ver já algumas imagens de obras dele, vocês vão tirar suas conclusões. O Magritte, ele nasceu em novembro de 1898, lá na Bélgica. Viveu a maior parte da vida dele em Bruxelas. Quando ele tinha 14 anos, ele passou por um trauma muito forte, né, onde ele viu a sua mãe ser morta, né, através de um ato de suicídio. Então, isso deixou ele muito traumatizado. Ele tinha 14 anos, né, então você pode perceber que ele tinha quase a sua idade. Então, é uma situação muito traumática mesmo para uma pessoa ver a sua mãe ser morta, né, a partir de um ato de suicídio. Mais tarde, ele não demorou muito tempo, como ele ficou muito só, ele veio se casar cedo, né? Ele se casou com uma mulher chamada Georgette. E ele começou além de pintar, ele fazia fotografias, cartazes publicitários. E era uma maneira dele também ganhar o dinheirinho dele. Ele trabalhava meio que fazendo aí cartazes e esse tipo de coisa. As obras dele vão incluir dentro do estilo surrealista. Por quê? Porque a característica principal do surrealismo é justamente a inconsistência, né, daquilo que se pinta, a inconsistência dos fatos que se vê naquela tela. Então ele vai pintar coisas reais misturada com coisas surreais, mas ele vai sempre ter uma característica só dele, né? Ele vai ter ali uma ideia de dar importância aos objetos dentro da pintura. Ele vai deixar os objetos que estão sendo pintados bem mais nítidos, bem mais visíveis, com, vamos dizer assim, uma cobertura maior da tela. Você vai ver já já. O que a gente pode entender, por exemplo, do Magritte, né? Como que a gente pode concluir que ele realmente foi surrealista? O trabalho dele era muito complexo, né? E geralmente o que ele expressa no trabalho dele é algo referente a mistério, a ausência de sentido. Nada faz sentido nas telas dele. E tudo isso tem um traço de loucura, né? E a gente costuma achar os artistas mais loucos da história como gênios. A gente costuma dizer isso. Se você for ver aí as obras artísticas de Van Gogh, por exemplo, você vai achar que Van Gogh era o maior, assim, um monstro artista da época dele. Mas ele também tinha os seus problemas traumáticos, ele também passou um período da vida dele lidando com isso. No caso do Magritte, ele teve tantos problemas com traumas que ele viveu a partir da adolescência dele, que permitiu com que essa incoerência fosse transmitida em telas, e uma situação pior, ele viveu dentro de manicômios. Então, assim, é muito difícil você passar parte da sua vida convivendo com pessoas que têm esse tipo de problema, né? Então, aqui são algumas das imagens que você vai ver das telas do Magritte, tá? Essa daqui, por sinal, é uma das bem famosas dele mesmo, né? A gente também tem essa daqui, ó. As mais famosas eu coloquei aqui para vocês observarem. Tá vendo? Sempre ele vai dar muita importância para objetos que vão ficar assim tomando a atenção. Se você for olhar para esse quadro aqui, ó, desse homem que tem aqui um fruto no rosto, você fica incomodado com esse fruto tampando o seu rosto. Por quê? Porque a mente do ser humano,
ela é voltada para identificar rosto nas coisas, tá? Pode ser que não tenha rosto nas coisas, mas a gente fica procurando rosto nas coisas. E aí dá um certo desconforto quando a gente olha para essa tela e a gente não consegue achar os olhos, o nariz e a boca do personagem, né, que está sendo retratado. Olha aqui, ó, o que ele costuma fazer também, ó. Geralmente, vamos dizer assim, o que eu posso dizer do Magritte é que ele não expõe o rosto. Ele não coloca a face das pessoas em visão, em nenhuma das suas telas. É muito difícil a gente ver uma tela dele com o rosto mostrando. Ou elas estão de costa, ou elas estão com esse tecido cobrindo o rosto, ou um objeto específico chamando mais a atenção do que o rosto da pessoa que está sendo detalhada na tela. Aqui você vê um rosto, né? Você consegue perceber um rosto, mas é uma cabeça meio que fora do corpo, né? Com uma mancha vermelha que a gente consegue ter uma alusão talvez de sangue, né? E o semblante que você vê na tela não é de um rosto de uma pessoa, é uma cabeça, né? E é somente assim, você vai enxergar o rosto em objetos inanimados, né? Aqui, ó, no outro quadro que ele fez, né? É uma pessoa, só que é uma gaiola ao mesmo tempo, né? Então você vê que tem ali uma certa perturbação nos tons de pintura que ele exala sobre as suas obras. Olha aqui, esse quadro aqui que ele criou em 1928 é chamado de Os Apaixonados, né? The Lovers. Você vê que o rosto das pessoas estão ali cobertos com um pano branco. Ele não revela o rosto das pessoas. Mas ele deixa bem saliente a questão do nariz, ele deixa bem saliente que tem um rosto ali por trás, mas ele não revela, né? Então a gente percebe que o Magritte, ele foi um pintor surrealista belga e ele foi um dos principais artistas do movimento surrealista. Mas a gente consegue perceber ali muitos pontos bem perturbadores nas suas telas. No caso da tela que a gente vai mostrar agora para vocês, tá aí na página 28, a gente vai ver aí essa peça que ele fez, ó, chamada de Valores Pessoais, a tela que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Essa tela Valores Pessoais foi feita aqui em 1952, que é essa tela aqui, ó. Valores Pessoais. É um pente, uma cama, um guarda-roupa com espelho, um copo, né, uma taça talvez. Esse negocinho que está em cima do armário, talvez vocês não conheçam, mas é uma espécie de um pincel que era utilizado para passar creme de barbear no rosto, né, para se fazer a barba. Ele é um homem barbeado, né, então com certeza tinha valor pessoal para ele, né? Então a gente vê que entre as características da arte dele, a gente consegue observar motivos do cotidiano, né? Então dentro dessa obra que ele fez agora em 1952, a gente vê que está sendo preservado aqui um céu com nuvens ao redor de um quarto. É um quarto, mas esse quarto tem ali nuvens. Então dá-se a ideia de uma prisão e o desejo de liberdade dentro da mesma tela, né? E ele tinha uma fixação. Nessa época aqui, ele queria muito assim, produzir uma tela por dia. Então isso leva muito tempo, né? Então a gente tem aqui uma vamos dizer assim, não é meio uma contravenção, mas é uma situação de comparação. Diferente do Salvador Dalí, o Magritte, ele abordou diferente na pintura dele, não a questão da fantasia. Ele não quis assim colocar a fantasia como o Salvador Dalí colocava, né? Mas ele utilizou o que? A estranheza, o desconforto. Ele quis trazer uma parte mais observadora. Ele deixou a fantasia de lado e começou a observar mais o que era do cotidiano, certo? Mas ao mesmo tempo, o fator que a gente tem ali, tanto de valores como do dia a dia, te deixa mais perturbado. E na página 29, a gente também tem as influências do Magritte e as influências do Salvador Dalí dentro do teatro, né? Então a gente tem o Anthony Artaud, que é um dramaturgo, né? O Artaud, ele é uma figura do teatro desse período aqui do final do século XIX, começo do século XX. Ele é uma figura de destaque. Por quê? Porque as primeiras produções dele
também é uma mistura de dadaísmo com surrealismo. Se você se lembra do que é dadaísta, o dadaísmo ele tem uma interpretação anarquista, de protesto, certo? Então ele misturou o surrealismo, que é algo do inconsciente, da fantasia, do sonho, né? Junto com o dadaísmo, certo? Então ele criou bases para um teatro que a gente chama de teatro da crueldade. É tipo um estilo artístico, tá? Então o teatro da crueldade, ele vai rejeitar tudo que é natural, né, no mundo ocidental, no mundo tradicional, e ele vai expressar bem a ideia que abala a sociedade, de protesto, mas são certezas que colocam ali em xeque as questões da sociedade da época. Então o que ele faz? Ele tira as barreiras entre palco e plateia, né? Começa a gerar uma interatividade entre ator e espectador. Isso é muito utilizado hoje no teatro que a gente chama de improviso, né? Você já deve ter ouvido falar de improviso. No improviso, que na verdade não é bem teatro, mas são jogos de improviso, os atores sobem ao palco com nada definido, não tem um roteiro definido. Tem uma linha de raciocínio, tem uma matriz de raciocínio, mas não tem um roteiro preparado. Tudo acontece na hora mediante a manifestação do público. E ele colocou isso, trazendo aí um toque de dadaísmo e de surrealismo, né, fazendo tudo ficar bem diferencial do que era da época. A gente está falando de uma época mais conservadora, de uma época onde as pessoas elas se agitavam facilmente com pequenos tons, né? Hoje, no mundo de hoje, você pode botar uma mulher nua na televisão que ninguém fala nada, não é verdade? Mas naquela época não era assim. Naquela época, tudo que chocava criava assim tumulto. Mas uma coisa em comum que o Artaud tem e que o Magritte tem são traumas na fase ainda da infância e na fase da juventude. E esses traumas traduzem nas obras deles um sentimento de revolta muito grande, que é a tal da anarquia, né, que a gente fala. Então, no caso do Artaud, o que ele fazia? Ele utilizava galpões, hospitais, oficinas, né, para poder fazer ali as suas apresentações. Aqui na página 28, a gente tem aqui o Teatro Oficina. Né? O que é o Teatro Oficina? O Teatro Oficina é uma companhia de teatro liderado por Celso Martinez Correia, muito atuante aqui no Brasil, né, desde a década de 60. E essa companhia de teatro, ela se manifestou contra a ditadura militar dessa época, que a ditadura militar ficou no Brasil vigente até 1985. Né? Eu nasci na época da ditadura, embora eu não me lembre, eu sou de 82, quando a ditadura terminou, né, eu basicamente sabia o que era mundo naquela época. Então, esse teatro que ia contra a ditadura militar, que era um pouco de dadaísmo com surrealismo, ele é chamado de Teatro da Resistência. Né? Até hoje esse grupo existe no Brasil, mas a gente precisa prestar atenção que o Artaud, ele meio que mostrou os ideais em que o teatro surrealista se baseia. Chocar as pessoas com situações cruéis, em tons de protesto, né? Requerendo a liberdade de expressão. Essas são as características principais desse movimento artístico. Falando um pouquinho do Artaud, entrando um pouquinho mais na vida dele, ele nasceu em Marsella, morreu em Paris, foi poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista, diretor de teatro, e ele tinha suas aspirações anarquistas, né? Muito ligado ao surrealismo, né? Ele foi expulso do movimento porque ele era contrário à filiação do seu partido comunista. Então você vê, tem uma questão de rebeldia muito mesclada dentro dessa situação do teatro da crueldade, né? E a gente consegue perceber também que ele tinha algumas ideias referentes ao teatro. Então, para ele, o teatro era fácil e enganoso, né? Ele era um fácil e enganoso provedor de prazeres passageiros, né? E ele comparava o teatro a um bordel. Olha a cabeça do homem, né? Para ele, o teatro tinha que mudar o homem psicologicamente e não socialmente. Por isso que mistura o dadaísmo, que é a rebeldia, com o surrealismo, que é a arte psíquica ou psicológica.
Então ele achava que por meio de liberação das forças tenebrosas que tinham dentro da alma dele, ele conseguiria mudar a sociedade de maneira a ser mais profunda, ou seja, psicologicamente. O Artaud falava que o teatro deveria voltar à vida, ou seja, que o físico, o metafísico, o místico deveria participar nas suas apresentações e que o público tinha que participar na hora. Você pode imaginar que o público tinha que sentir as impressões que ele colocava ali na hora da apresentação, principalmente terror, né? Então o teatro ele queria mostrar para a plateia angústias e perturbações de pessoas que tinham vivido tudo isso realmente e que as pessoas iriam se submeter, ou seja, mergulhar nesses sentimentos enquanto estivessem ali assistindo ao espetáculo. Então ele achava que o teatro tinha por finalidade libertar o homem interior. Então a gente tem aqui uma linha do tempo, né, para vocês compreenderem sobre a vida do Artaud, né? Em 1932 ele lança o Teatro da Crueldade, né, que é essa manifestação de que o que está sendo visto lá na hora a plateia tem que sentir no mesmo na hora. Ele ligou-se ao surrealismo e depois se desligou porque ele criou uma peça chamada O Jato de Sangue. Vai pensando, se você quiser pesquisar O Jato de Sangue no YouTube tem. A principal obra dele é chamada de... Não caia não. A principal obra dele é O Teatro e o Seu Duplo. A vivência dele nos manicômios também, em contato com o doutor, não sei como é que chama esse doutor, se é Ferderi, não sei se é assim o nome, mas ele também passou um tempo da vida dele nos manicômios, e os gritos de socorro nas cartas que eram escritas para o médico foram também palco para a criação de diversos roteiros que ele fez aí na dramaturgia. Artaud é encontrado morto no seu quarto no manicômio, não se sabe como. Se ele cometeu suicídio ou se realmente ele não aguentou mais viver ali dentro. Mas você pode imaginar como que era a mentalidade de um homem assim. É bem complicado. E com isso, nós encerramos o nosso conteúdo de hoje aqui do 8º ano. A gente vai para nossas atividades, tá bom?